Bem-vindos ao meu canal. Nesta aula agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de função bijetora. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre função bijetora, eu posso partir da seguinte afirmação, que uma função bijetora ela é jetora duas vezes. O bi a gente pode colocar até para não esquecer com essa dica. Uma função bijetora, bi é 2, então ela é jetora duas vezes. Ou seja, para a função ser considerada bijetora, ela tem que ser ao mesmo tempo uma função injetora e uma função sobrejetora. Se ela for função injetora e sobrejetora, ela é considerada uma função bijetora. Então vamos lá, vamos entender primeiro qual é o conceito de função injetora. Dizemos que uma função é injetora se cada imagem possui no máximo um domínio, ou seja, elementos distintos possuem imagens distintas, ou seja, cada número do conjunto imagem ele vai ser imagem de somente um valor de x. Olha só nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois elementos no meu conjunto A, que é o meu domínio, e tenho três elementos no conjunto B. Porém, dois recebem flecha, ou seja, o primeiro elemento do conjunto A tem a imagem, o primeiro elemento no conjunto B. O segundo elemento do conjunto A tem como imagem o segundo elemento do conjunto B, ou seja, cada elemento do A tem uma imagem diferente em B. Olha só o outro exemplo. Eu tenho três elementos no conjunto A que possuem três imagens distintas no conjunto B. Eu não tenho nenhum elemento de B que recebe mais de uma flecha. Então, cada elemento que se relaciona com A se relaciona uma única vez. Portanto, elementos distintos possuem imagens distintas. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Dados os conjuntos A, -1, 0 e 1, B, -1, 1, 2 e 3, determinar a função f de A em B definida pela lei de formação y igual a 2x mais 1, ou f de x igual a 2x mais 1. O diagrama de partida, meu diagrama A. Diagrama de chegada, o B, porque a função é de A em B. Agora, se eu trocar o x nos valores do diagrama de partida, o primeiro valor que eu vou encontrar para o x é o -1. Trocando x igual a -1 na minha lei de formação, que é y igual a 2x mais 1, eu vou obter 2 vezes -1 mais 1, que vai dar y igual a -2 mais 1 e y igual a -1. Ou seja, quando x é -1, a imagem também é -1. Então, o elemento -1 possui imagem -1. Agora, se o x for zero, trocando o x por zero na lei de formação, eu vou obter 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1. Ou seja, quando eu troco o x por zero, a minha imagem passa a ser 1. E, por último, trocando o x por 1, eu tenho na minha lei de formação 2 vezes 1 mais 1, a minha imagem vai ser 3. Ou seja, cada elemento tem uma imagem diferente. A gente pode lembrar dos conceitos de função aqui, ó, que essa função f possui o domínio, é o próprio conjunto de partida, que é o conjunto A. Então, o domínio da função f é o -1, o 0 e o 1. O contradomínio da função f é o conjunto B inteiro. Então, todo o conjunto de chegada, que é o -1, 1, 2 e 3. E o conjunto imagem da função f são os elementos do contradomínio que receberam flecha, portanto, o -1, o 1 e o 3. Nesse caso, cada imagem é a imagem de apenas um elemento do domínio. O -1, a imagem é -1. Quando o x é 0, a imagem é 1, e quando o x é 1, a imagem é 3. Portanto, a função é injetora, pois elementos diferentes possui imagens diferentes. Então, esse é o conceito de função injetora. Agora, vamos tentar entender o conceito de função sobrejetora.
Dizemos que uma função é sobrejetora se o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, o conjunto imagem da função f tem que ser igual ao contradomínio da função f. Olha só, conjunto imagem, nesse exemplo aqui, é os dois elementos que recebem flecha. O contradomínio também são os dois elementos que recebem flecha. Não está sobrando nenhum elemento em B sem receber flecha. Tanto aqui também, ó. Aqui também, os três elementos do B, eles são contradomínio e conjunto imagem. Portanto, todos os elementos do conjunto B devem se relacionar com o conjunto A, para ser uma função sobrejetora. Então, a imagem é igual, ou seja, a imagem ficou igual ao contradomínio, tá? Olha só no exemplo. Dados conjuntos A, menos 1, 1 e 2, e B, 1 e 7. Determinar a função f de A em B, definida pela lei de formação. Y igual a 2x ao quadrado menos 1. Olha só, conjunto de partida, conjunto A, menos 1, 1 e 2. Conjunto de chegada, conjunto B, 1 e 7. Trocando x por menos 1, eu tenho 2 vezes menos 1 ao quadrado, ó, porque o x está ao quadrado, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Ou seja, o meu elemento x igual a menos 1 do conjunto A se relaciona com y, 1 do conjunto B. O próximo valor, x igual a 1. Quando eu troco x por 1, eu vou obter 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Também vai dar y igual a 1. Olha lá, y também, quando o x é 1, o y é 1. E quando o x é 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4, então 2 vezes 4 menos 1 vai dar 8 menos 1, que vai dar 7. Então, do 2 vai no 7. Olha só, essa função ela apresenta o domínio, menos 1, 1 e 2. O contradomínio, 1 e 7, que é o conjunto B inteiro. O conjunto imagem, 1 e 7 também, ó, que são os elementos que recebem flecha. Por que essa função não é injetora? Porque o número 1 está recebendo duas flechas. Eu tenho elementos diferentes, ó, o menos 1 e o 1 do conjunto A, com uma mesma imagem, que é o 1. E para ser injetora, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Então, essa função ela não é injetora. Porém, o contradomínio está igual ao conjunto imagem. Então, quando isso acontece, ó, todos os elementos do contradomínio foram associados ao domínio. Portanto, é uma função sobrejetora. Então, nesse caso, toda vez que o contradomínio ficar igual ao conjunto imagem, eu tenho uma função sobrejetora. Agora, a gente fala um pouquinho da função bijetora. Dizemos que a função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Se eu olhar, cada elemento do B recebe uma flecha, então todos se relacionam, ou seja, ela é injetora, porque não tem nenhum elemento recebendo mais de uma flecha, e ela também é sobrejetora, porque não está sobrando nenhum elemento em B sem relacionar, ou seja, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Não sobra elemento no contradomínio, sobrejetora, e cada imagem possui uma única associação injetora. Se ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, a gente fala que essa função é bijetora. Olha só, dados os conjuntos A, 0, 2 e 4, B, menos 1, 3 e 7. Determinar a função f de A em B, definida pela lei y igual a 2x menos 1. Então, vamos lá. Conjunto A, 0, 2 e 4. Conjunto B, menos 1, 3 e 7. Vou trocar, então, do lugar do x, o 0, o 2 e o 4 do meu conjunto de partida. Se o x for 0, vai ficar 2 vezes 0 menos 1, vai dar menos 1. Então, do 0 vai lá no menos 1. Se o x for 2, vai ficar 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Então, do 2 vai lá no 3.
E se o x for 4, 2 vezes 4 menos 1 vai dar 8 menos 1, 7. Ou seja, o domínio dessa função é 0, 2 e 4. O contradomínio é o menos 1, o 3 e o 7. E o conjunto imagem também é o menos 1, o 3 e o 7. Olha só, essa função ela é injetora, porque cada elemento recebe uma única flecha. E ao mesmo tempo ela é sobrejetora, porque o contradomínio está igual ao conjunto imagem. Nesse caso, ó, cada elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A, ela é sobrejetora. E cada elemento de A possui uma imagem distinta em B. Então ela é injetora. Nesse caso, se ela é as duas ao mesmo tempo, ela vai ser uma função bijetora. Espero que vocês tenham entendido aí, ó. Para a gente poder fechar, eu fiz esse resuminho aqui. Olha só, no primeiro caso, essa função ela é uma função somente injetora, ó, porque os elementos possuem imagens diferentes, porém sobra um elemento aqui ó, que não se relaciona. Então o contradomínio está diferente do conjunto imagem, ou seja, ela só se encaixa no conceito de injetora. Então eu classifico essa função como injetora. Essa daqui, contradomínio está igual ao conjunto imagem, então ela é uma função sobrejetora. Por que ela não é injetora? Porque esse elemento está recebendo duas flechas. Então essa aqui é classificada como uma função somente sobrejetora. Nesse caso, no terceiro caso aqui, eu tenho uma função que não é sobrejetora, ó, porque o contradomínio está diferente do conjunto imagem, e também não é injetora. Por quê? Porque eu tenho o segundo elemento de B aqui que recebe duas flechas. Como ela não é nem injetora nem sobrejetora, ela vai ser somente uma função. Ela não encaixa em nenhuma classificação dessa. E essa última, ela é uma função injetora, porque cada elemento tem uma imagem diferente. E ao mesmo tempo ela é sobrejetora, porque os elementos do conjunto B, né, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, a gente pode classificar como uma função bijetora. Então, esse resuminho aqui está mostrando que a função pode ser somente injetora, somente sobrejetora, somente função, não encaixar em nenhuma das duas classificações, ou se ela for as duas classificações ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Gente,